Bem, o que temos aqui hoje é muito mais do que um simples pedaço de papel. É, na verdade, uma cápsula do tempo. Uma pequena janela para um mundo que era movido a vela, onde os grandes negócios globais eram fechados com tinta e caneta e atravessavam oceanos. Vamos a isto. Olhem para isto. É sobre este objeto que vamos falar. Uma carta pré-filatélica, ou seja, de um tempo em que ainda nem sequer existiam selos postais. E esta carta viajou por mar durante mais de um mês. Pode parecer uma coisa simples, mas cada marca, cada dobra, cada palavra conta uma história incrível. A ideia é mesmo essa. Vamos desvendar todos os segredos, desde a viagem arriscada até ao negócio de alto risco que estava lá dentro. Então, para começar, vamos fazer um bocadinho de detetives e olhar só para o exterior. As marcas que estão neste envelope são as nossas primeiras pistas para perceber a viagem fantástica que ele fez. Ok, reparem bem nestas duas marcas. À esquerda, estão a ver aquele número 160 escrito à mão a azul? Pois bem, essa era a taxa de porte. Eram 160 reais que o destinatário teve de pagar em Lisboa só para poder receber a carta. E à direita temos um carimbo oval que, acreditem, é bastante raro. C.estdn. Isto significa Correio Estrangeiro de Navio. Era um carimbo que se aplicava em Lisboa a toda a correspondência que chegava em navios mercantes de outros países. A viagem demorou 35 dias. 35! É impressionante, não é? Foi enviada a 7 de novembro de Hamburgo e só chegou a Lisboa no dia 12 de dezembro. É que em 1847, convém lembrar, não havia cá motores a vapor fiáveis para estas rotas. Era tudo à base do vento e das marés. Imaginem só a incerteza de uma viagem destas. Longa, imprevisível e cheia de perigos. Desde tempestades até, quem sabe, piratas. E este terá sido muito provavelmente o caminho. O navio saiu de Hamburgo, desceu o rio Elva e depois aventurou-se pelo Mar do Norte, que não era propriamente simpático. A seguir, o Canal da Mancha, sempre cheio de movimento, e depois a longa descida pela costa atlântica de França, Espanha, Portugal, até finalmente entrar no Tejo. Cada uma destas etapas era, claro, um desafio enorme. E chegámos à grande questão, não é? Depois de uma odisseia destas tão longa e tão arriscada, o que é que podia ser assim tão importante? Uma coisa é certa, não era uma simples carta de família a dar notícias. Tinha de ser algo com muito mais valor. E a resposta é negócios. Pois é. No fundo, este documento histórico é sobre uma transação comercial, mas uma transação muito, muito específica e valiosa. Vamos espreitar os pormenores. E cá está ela, a carta por dentro. A primeira coisa que salta à vista está escrita em inglês. Mas foi escrita por um comerciante alemão, um tal de Aug Maischma. Estranho? Na verdade, não. Já naquela altura, o inglês era a língua universal do comércio marítimo. E a carta vinha a acompanhar um documento essencial, o Bill of Lading, que é, como quem diz, o conhecimento de embarque da mercadoria. Então vamos lá ver o que estava em jogo. Eram 22 barris e meio de manteiga, mas não era uma manteiga qualquer. Era manteiga Holstein Stupelt primeira. O remetente, o Sr. Mashmum, dá instruções muito, muito claras. Ele faz questão de dizer que a qualidade é de topo e até escreve que é tão boa como a manteiga irlandesa, se não melhor. E a irlandesa era a referência da época. Ele assume o custo do seguro, mas quer um lucro de pelo menos 5% e dá uma ordem que não deixa margem para dúvidas. Abaixo do preço não vendem em nenhuma circunstância. Ele até se queixa da taxa de desconto em Lisboa, que era de 6%, bem mais alta que os 2,25% em Hamburgo. Ou seja, se quisesse o dinheiro na mão logo ali, perdia uma fatia considerável. Ok, mas e quem é que estava do outro lado? Quem é que em Lisboa tinha capacidade para gerir um negócio destes tão complexo? A resposta está aqui. A firma Hickey & Gerstbacher. Uma parceria, no mínimo, fascinante. Esta parceria era anglo-germânica, algo muito típico na Baixa de Lisboa daquela altura. De um lado tínhamos a família Hickey, britânica. Eles eram os mestres da logística, navegação, seguros, carvão, têxteis, basicamente controlavam o transporte. Do outro lado, a família Gerstbacher, alemã. O foco deles era diferente. Importavam maquinaria alemã, bens industriais, ferragens, ou seja, a tecnologia de ponta daquela época. Juntem os dois e o que é que temos? Uma máquina comercial super poderosa que combinava a força marítima britânica com a perícia industrial alemã. E agora, se juntarmos todas as peças deste puzzle, a viagem, o produto, quem vende, quem compra, de repente percebemos que esta carta deixa de ser sobre manteiga. Transforma-se numa autêntica janela para um mundo que já era incrivelmente interligado. É mesmo isto. Esta carta é um resumo perfeito de como funcionava a economia atlântica do século XIX. Pensem bem, ela liga Hamburgo, um gigante do comércio alemão, a Lisboa, uma porta de entrada vital para o Atlântico. Mostra o domínio dos navios britânicos na logística e, ao mesmo tempo,
a ambição industrial dos alemães, que queriam vender os seus produtos em todo o lado. E tudo isto revelado num simples negócio de manteiga. Incrível! E para terminarmos, fica aqui uma reflexão. Esta carta de 1847 foi um retrato da sua era de comércio global. Agora, se olharmos à nossa volta hoje, que objeto do nosso cotidiano contará a história complexa do nosso próprio mundo interligado para as gerações futuras? Será um smartphone? Um grão de café? Um par de sapatilhas? Fica a pergunta no ar.